Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridas amigas. Mais uma vez, estamos aqui com o objetivo de levar uma mensagem para tocar em seus corações. Este é o nosso objetivo. Esperamos que possamos obter esse nosso intento até o final da nossa exposição. Nos foi confiado esse tema, sede perfeitos. Olha, Jesus então nos incita a sermos perfeitos. Como diria nosso amigo Duraide, esse Jesus é danado, né? Porque para dizer para nós que nós temos condições de sermos perfeitos, ele realmente sabe o que faz, sabe o que fala. E dentro deste capítulo, que é o capítulo 11, nós vamos ver esses 3 itens, que os caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. Mas antes de entrarmos precisamente neste tema, nós vamos falar um pouco de Jesus. Quem é Jesus? Então, o que é preciso saber sobre Jesus? Quem é esse Jesus para você? Qual é o sentimento que você tem para com ele? E também, no seu entendimento, o que
ele veio fazer na terra. É uma reflexão, porque muitas vezes nós trazemos de outras vidas conceitos errôneos a respeito de Jesus. Esta visão de Jesus crucificado, nós trazemos de muitas e muitas vidas. Quando você lembra de Jesus e o vê crucificado, é realmente preciso refletir sobre isso. Porque esta ideia, essa forma de enxergar Jesus, nos foi colocada no passado. Que Jesus veio para nos salvar. Que ele veio morrer para que nós pudéssemos viver. Olha, e eu pergunto para você, se você tem esse pensamento ainda de ver Jesus crucificado, qual é o sentimento que você tem? É um sentimento de que você tem culpa, é ou não é? Porque se ele morreu para nos salvar, então cada um de nós tem uma parcela de culpa por ele ter morrido. Não é isso? Mas em momento nenhum, no Novo Evangelho tem isso escrito. Em momento nenhum. Isto foi interpretação de homens. Mais recentemente, algumas igrejas vieram e disseram mais. Além de Jesus ter vindo para nos salvar, ele veio para nos levar todos os pecados. Olha, esta colocação também é outra colocação errônea. Quer dizer, além dele nos salvar, ele levou nossos pecados. Eu não sei que pecados ele poderia levar de minha parte. Porque à medida que a criatura vai se esclarecendo, ela vai entendendo os seus pecados. Não é isso? À medida que você vai estudando, você vai se interiorizando e percebendo quais são as suas mazelas. Ou seja, os seus pecados. Será que Jesus veio à Terra para isso? Para morrer na cruz? Em Mateus, capítulo 16, está escrito o seguinte: Jesus disse: se alguém vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, essas palavras, elas não têm muito sentido para o português, porque foram traduzidas do hebraico, do aramaico, não é? Então, por isso que elas não soam bem aos nossos ouvidos. Mas, traduzindo para o português, seria o seguinte: se alguém quiser me seguir, deixe suas imperfeições, ponha no ombro a sua cruz e siga-me. Esta é a interpretação. Então, essas palavras ditas por Jesus são claras, não são? Onde ele manda cada um carregar a sua própria cruz. O que é a sua própria cruz? São nossas imperfeições, não é isso? Os nossos problemas. Ou seja, cada um que faça a sua própria evolução. Então, baseado nesta frase, ele poderia ter levado os nossos pecados quando ele morreu? Não poderia, não é? Então, cada um tem que levar a sua própria cruz. Ou seja, a cada um cabe a sua própria evolução.
eu não tenho como evoluir para o Sebastião, para o Danilo ou para qualquer pessoa. Eu posso ajudá-lo, ele pode me ajudar, mas vai caber a cada um o seu esforço. É a velha história. Deus ajuda a quem cedo madruga, não é isso? Então, se você quer ser ajudado, ore, peça e vá à luta. Faça a sua parte que Deus fará dele. Agora, se você ficar somente orando, esperando que Deus, Jesus ou qualquer outra pessoa faça para você o que você deveria fazer, não vai acontecer. Não é? Então, Jesus foi claro que cada um deverá carregar a sua própria cruz. Então, essa é a tradução da passagem que nós fizemos. Jesus seria então um santo? Ou então mais um profeta? Profeta eram todos aqueles que normalmente nasciam, não é, junto aos judeus, porque os judeus foram contemplados com muitos profetas, que eram espíritos evoluídos que iam com determinada missão. Então, eu pergunto a vocês, será que ele era mais um profeta? Vejamos. Esta passagem nos diz muito bem a respeito de Jesus. No capítulo 16, diz o seguinte: após deixar a multidão, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que diz o povo sobre mim? Ainda, quem eu sou para eles? E os discípulos responderam: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros disseram que era Elias. Elias era um profeta que tinha já morrido há muito tempo. E outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, enfim. Né? Quer dizer, era mais um profeta. O povo fez essa colocação para os seus discípulos. Agora, logo após isso, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para vocês que são meus discípulos, que estão perto de mim, quem eu sou? O que vocês acham que eu sou, né? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Na hora. Aí só foi Pedro que respondeu. Já não foram os outros discípulos. E Jesus completou: bem-aventurado sejas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse para Pedro: Pedro, quem te revelou isso, ou seja, quem te falou isto, não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi ninguém e muito menos você que chegou a essa conclusão. Foi meu Pai que está nos céus. Esta, naturalmente, foi o quê? Uma mensagem mediúnica que Pedro recebeu. Então, Pedro era realmente um médium, porque naquele momento ele recebeu essa mensagem. Não está claro o que Jesus disse? Foi Deus que mandou a mensagem para ele. De que Jesus era o quê? Era o Filho de Deus, vivo. Existe outra passagem interessante, que é essa no capítulo 17 de Mateus. Então, vamos analisar Jesus, Filho de Deus, não é? Jesus estava no monte orando,
E sempre quando ele ia àquele Monte das Oliveiras, ele levava consigo alguns discípulos. E lá estavam com ele alguns discípulos. E, de repente, acontece o que se chama na Bíblia de transfiguração. Aparecem junto a Jesus Elias e Moisés. Naturalmente, eram espíritos que se vieram e se fizeram ver, de certa forma, tangíveis, não é isso? Hoje nós sabemos no Espiritismo que isto, através do ectoplasma do sangue, é possível fazer um espírito ser visto aos olhos da carne, não é isso? Então, o que aconteceu lá foi isso. Elias e também Moisés, eles apareceram para os discípulos e estavam conversando com Jesus. E Pedro, mais uma vez Pedro, teve a ideia de falar: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, podemos construir 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Tabernáculo seria umas tendas. Então, passou na cabeça de Pedro, porque Pedro é realmente muito falante, e ele então falou isso. E naquele momento, o que aconteceu? Eis que uma voz, vinda de uma nuvem de grande luz, disse: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ora, mais uma vez, não é? O Pedro provocou uma comunicação. Neste caso, não foi diretamente para ele, foi em voz. Então, essa comunicação, ela está muito clara. O que diz que Jesus era filho do Pai, e mais, ele não era um simples profeta. Ele era mais do que um profeta. Porque quando Pedro sugeriu que fizesse 3 tabernáculos, não é? Ele estava, de certa forma, igualando Jesus aos 2 profetas. Por isto que veio a voz dizendo: Este é meu amado filho. Isto é, este é diferente. Ele é superior. Ele está a um grau acima. Muito bem. Chegamos a uma conclusão. Jesus é o mestre. Em diversas ocasiões, os judeus sempre referiam-se às pessoas que acompanhavam Jesus a discípulos dele. Olha, quem tem discípulo é porque é um mestre, não é isto? Se algumas pessoas estão seguindo, não é? Uma outra, é que esta outra está ensinando para esses discípulos. Então, este era o nome que Jesus aceitava ter, de Rabi, que na língua hebraica dos judeus significa mestre. Este era o nome que ele aceitava, Rabi. E os seus seguidores, ou discípulos, que também eram lá de nazarenos, né? De Nazaré, eles o chamavam de Raboni. Raboni porque era da língua aramaico, onde eles falavam um certo dialeto do hebraico. Muito bem. O que nós podemos concluir disto? Nós podemos concluir que nós temos que ver Jesus como nosso irmão e nosso mestre. Porque vejam bem, se Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, não é? E também, ali naquela passagem, com Pedro, ele
ouviu aquela voz dizendo que ele era o Filho de Deus, naturalmente, nós também somos filhos de Deus. Só que Jesus está anos-luz à nossa frente. Dizem alguns livros que Jesus, ele ajudou a constituir o nosso sistema solar. Ele ajudou. Ele faz parte da esfera crística. Então, assim como ele, existem outros espíritos também que tomam conta de outras galáxias. Então, Jesus é o nosso irmão. Ou seja, o Pai não é único. O Pai de Jesus é o nosso Pai. Então, nós temos que ver Jesus como nosso mestre e como nosso irmão maior. E outra coisa interessante, tudo que Jesus disse, nós temos que aceitar e nós temos que entender que é possível. Porque quando você acha que Jesus é um santo, é uma criatura extraterrestre, por exemplo, então o que ele fala fica para você assim, mas ele falou isso, mas é para ele, né? Isso não se aplica a mim. Não, aplica-se a nós todos. Se ele disse que nós temos que amar, é porque ele sabe que isso é possível. Então é isso, nós vemos Jesus de uma forma que é possível, não é? Mestre, este é o nome que nós temos que entender Jesus. Vamos então à lição da noite, que começa então com caracteres da perfeição. Sede perfeitos. Olha, então se Jesus disse isso, é porque é possível, não é? É claro que não é nenhuma encarnação, não é da noite para o dia, mas é possível. No Novo Testamento está escrito lá, em Mateus, esta passagem que, como colocou o nosso amigo Danilo, esta é realmente uma passagem forte, não é? Por quê? Jesus disse, amai os vossos inimigos. Olha, ele já começa pedindo para você amar o seu inimigo. Não é amar o seu amigo, não, que a gente ainda não sabe amar. É amar os inimigos. E já começa daí. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha, que coisa complicada, não é? E orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Olha, está claro, não está? Tem como interpretar de outra forma? Não tem. Essas palavras eu as tirei do Evangelho. Eu não fiz modificação nenhuma. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Por quê? Se não amais, senão àqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Então ele diz que amar quem você ama, ou quem te ama, é muito simples. E faz a colocação, os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede vós, pois, outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta passagem merece um estudo detalhado. Vamos lá. Amai os vossos inimigos. É um trabalho interior que nós temos que fazer. Se você sente que uma pessoa não gosta de você, no olhar, ou mesmo que ela disse para outra pessoa,
você é que tem que tomar cuidado, porque ela não vai tomar. Então você vai ter que lutar para não cair na tentação de pensar negativamente para ela. Por exemplo, ficar procurando defeitos nela. Esquece disso. Ficar procurando razões pelas quais ela possa estar errada. Esquece isso. Esquece qualquer coisa nesse sentido, de querer se justificar. É ou não é? Ela aqui está dizendo que está difícil, né? Não está? Está difícil. Mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos policiar. Os nossos sentimentos. Então, não entre nesta de querer se justificar para ninguém. Se ela não gosta de você por algum motivo, não fique procurando motivo, nem querendo se justificar. Perdoe. Perdoe. Nós vamos explicar por que tem que perdoar. Muito bem. Porque se você entrar nessa situação de querer se justificar, ou então de querer achar defeitos nessa criatura, você entrou por um caminho difícil. É o caminho de você ligar negativamente a ela, porque ela já está ligando com você, não é? A energia dela já vem a você. Agora, se você sintonizou o rádio na onda dela, vai se ligar a ela. E vocês duas vão ficar ligadas. Transmitindo lixo psíquico uma para a outra. Vão ficar. Então, se ela está vibrando negativamente para você, para, como diz os jovens, parou, não é? Parou, eu não quero. Se ela quer ser minha inimiga, ela fica querendo, eu não quero. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou amá-la. Como que eu vou fazer este amor? Eu tenho que entender que essa criatura, ela pode estar em duas situações. Primeiro, nós estamos aqui em aproximadamente 300 pessoas. Nem todos nós estamos no mesmo nível espiritual. Porque nós não sabemos quantas encarnações tivemos. Quem sabe? Eu não sei. Os espíritos que nos têm enviado mensagens, como o doutor Odilon Fernandes, e também o do Bacelli lá, o Inácio Ferreira, que é o mais falador, né? Ele não sabe. Aliás, ele foi mais longe. Ele disse que não sabe nem quem foi nas outras encarnações. Então, o negócio é muito difícil. Então, nós não sabemos quem somos. Quantas vezes tivemos oportunidade de vir aqui na Terra para medirmos, aferirmos a nossa evolução. Agora, quanto mais a outra criatura, não é? Dizem os espíritos superiores que aqui nós estamos mais ou menos num caldeirão, não é? Para aprendermos uns com os outros. Aqui nós temos pessoas com 70 encarnações, 60, 50, 20. Então imagine, você tem 70. Aí encontra uma criatura que tem 20 encarnações. Espiritualmente, você tem que ter o quê? Amor pela criatura. É um jovem espírito ainda. Então, você tem que ter a caridade suficiente para amá-lo. Assim como alguém fez no passado com você, ou está fazendo até hoje, quem sabe? Então você tem que amá-lo, porque é uma criatura que não tem ainda uma evolução espiritual. Pode até ter evolução intelectual, pode ser bacharel em direito, ter curso de pós-graduação, não tem nada a ver. Mas não tem moral, que é dado pela evolução espiritual. São duas coisas distintas. Então você tem que amá-lo. Outra situação que pode estar acontecendo, essa criatura está desequilibrada. No lar, por exemplo, está passando por problemas, não é? Que você nem sabe o que está acontecendo. Você pode dizer, mas eu não tenho nada com isto. Ah, claro que não tem. Mas acontece que ele vai jogar, não é?
em cima de você, em cima de quem estiver pela frente. Não é isso que acontece quando a gente sai de carro, por exemplo, e do nada aparece um sujeito que grita no volante do outro lado. Você não fez nada. Mas o sujeito saiu mal de casa. Saiu ou não saiu? Ele saiu chutando o cachorro, batendo a porta, aquelas coisas, né? Então ele quer encontrar alguém para descarregar a sua raiva. Infelizmente a criatura está desequilibrada. E, com raras exceções, meus queridos, a maioria de nós temos nossos desequilíbrios. Ninguém está 100%, não é? No equilíbrio, naquela onda bonitinha. Normalmente, a gente luta, mas de vez em quando a gente cai em desequilíbrio. É normal. Faz parte da nossa evolução. Muito bem. A outra frase, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Puxa vida. Aqui agora eu vou me reportar a uma história de Chico Xavier. Porque Chico Xavier realmente nos dá o exemplo. Eu morei em Uberaba. Aliás, eu vivi minha infância toda em Uberaba. Então, eu posso falar de um certo conhecimento também que eu tenho dessa história. Naquela época, há 20, 30 anos atrás, a Igreja Católica, ela era ferrenha com o Espiritismo. E mais precisamente com o Chico Xavier, que morava lá. Porque Chico Xavier mudou-se para Uberaba, se não me engano, em 1950, acho que foi isso. E então a igreja era ferrenha. E certa vez o bispo da cidade foi trocado. Naquela época, Uberlândia era pequena. Aqui, a título de cultura, aqui chamava-se São Pedro Uberabinha. Existe até um bueiro lá na Praça do Boa-Vilela que está escrito isso, para não deixar eu mentir, né? Então aqui teve esse nome, aqui era distrito de Uberaba. E o clã da Igreja Católica era em Uberaba. Então, foi transferido para Uberaba um novo bispo. Então o bispo tomava conta de toda essa região aqui. E o bispo chegou, e lá existia um jornal, esse jornal até parece que fechou. Chamava-se Lavoura e Comércio. E, assim que o bispo chegou, um repórter foi enviado para lá. E foi saber do bispo, né? Entre outras coisas e tal. E aí chegou no ponto que o repórter queria. Perguntou ao bispo o que ele achava de Chico Xavier. Pronto, foi a gota d'água. O bispo não poupou desqualificações para Chico Xavier, sem mesmo conhecê-lo. E também para a doutrina espírita. E o repórter, naturalmente, né, era um leve trás danado. No outro dia, aonde ele foi? Chico Xavier. Chegou a Chico Xavier e disse: Chico, seguinte, eu estive lá e tal, o bispo falou isso. E o senhor, o que tem a dizer? Ele falou assim: pois é, meu filho, eu não conhecia ainda o novo bispo, porém tenho um profundo respeito por ele, pois ele está investido de uma grande responsabilidade na condução da Igreja Católica na região, a qual é responsável por milhares de fiéis católicos. Eis a resposta. Primeiro, ele diz que não conhece, né? E segundo, ele diz que ele está investido de uma grande responsabilidade e, portanto, ele deve ser uma pessoa, não é, que tem méritos para isso. Não foi isso que ele quis dizer? Porque se ele foi para lá, ele foi investido dessa responsabilidade. Vejam a postura de Chico Xavier. Ele amou este seu inimigo? Amou. Porque, além dele falar bem, ele
Ele falou da importância do cargo dele. Não é isso? E mais, com certeza, ele deve ter orado por ele. À noite, com certeza, Chico deve ter orado por esse bispo. E por que Chico fez isso? Porque Chico era bonzinho? Não. Bonzinho e bobinho rimam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chico era e é bom. Ele entendia, sabia que o bispo, ele tinha uma grande capacidade intelectual, porém, ainda não tinha capacidade moral. Capacidade moral. Que são coisas completamente diferentes. Então, ele não tinha adquirido a capacidade ainda de aceitar os diferentes, que é uma característica que nós vamos ver de um homem bom. Resumindo, meus amigos, nós podemos entender, então, que essa doutrina, ela nos abre o intelecto, coloca a razão de todas as coisas nas nossas cabeças, para que, pela razão, nós possamos trazer para o sentimento que é o coração. Através da razão. Não é através de outra coisa. É isto que nos faz a doutrina espírita. Então, amar o inimigo é compreender o seu nível moral, ser indulgente para com ele, assim como nós, todos nós, carecemos de indulgência. Porque quantas bobagens nós já fizemos, não é? Carecemos, todos nós. É uma caminhada evolutiva, não é? Que não tem parada, não tem fim nem começo, não é? Nós temos que ir para frente. Então, Chico fez o bem, orou por ele e fez com que suas qualidades fossem elevadas, não é? Não falou mal de suas qualidades, muito pelo contrário. Na segunda parte, ainda estamos falando da passagem de Jesus. Ele diz, ali atrás, ele diz, não está ali, no início estava, os publicanos também fazem isso, não é? Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Então, Jesus estava querendo dizer que se você fizesse só aquilo, você estava fazendo o que os publicanos, que eram detestados, não é? Faziam. Então, você não estava fazendo nada demais. Nesta aí, e se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Então, vejam bem. Sempre Jesus nos incita a refletir. Então, nessa aqui, ele diz, se nós não cumprimentarmos somente nossos irmãos, que mais fazemos de diferente? Isto é, de outra forma, se cumprimentamos somente aqueles que nós gostamos e amamos, isso não tem valor. Aqui é uma lição para quando nós passarmos perto de pessoas que nós não gostamos, nós cumprimentarmos. É isso que ele está querendo dizer. Porque se você já tem uma certa diferença com a pessoa, e se você passa, não cumprimenta, você está o quê? Aumentando mais a distância entre vocês dois. Mas aí você pode dizer, mas se eu cumprimentá-lo e ele não retribuir? Olha, se ele não retribuir, é um problema dele. Você tem que fazer a sua parte.
É claro que você não vai ficar insistindo também, não é? Muitas vezes. Você o cumprimentou da primeira vez, ele não retribuiu. Cumprimentou da segunda, também não. Cumprimentou da terceira, não. Então, deixa para lá. Mas você fica na sua condição de não transmitir nenhum sentimento negativo para essa criatura. E ele fala, né, que se você só saudar seu irmão, então não tem nenhuma coisa demais nisso, né? Que os pagãos também fazem isso, não é? Finalmente, ele diz: sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha, aqui fica parecendo que Jesus estava dizendo que nós poderemos ser perfeitos como nosso Pai. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que nós temos que ter Deus como modelo de perfeição. E que nós, homens, temos uma perfeição a ser atingida. E então, como nós somos criaturas de Deus, nós temos que evoluir até a nossa ascensão máxima que podemos. Então nós temos que ter Deus como modelo. É claro que, como nós já tivemos o exemplo de Jesus, ele foi humilde em dizer, olha, tenha a mim como modelo, né? Mas ele não falou isso. Mas se nós tivermos Jesus como modelo, nós, com certeza, conseguiremos o nosso intento, o nosso objetivo. Então, é isto que chega-se nesse item. Vamos falar do homem de bem. Quais são os caracteres de um homem de bem? São algumas qualidades, não são todas, mas está aqui enumerado algumas. O homem de bem faz todo o bem possível. Olha, o que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você tiver a oportunidade de fazer um bem, você faz, seja o mínimo. E se você tem a oportunidade de fazer o bem, então naturalmente você não faça o mal. Porque ainda tem criaturas que se compraz com o mal. Ela tem, por exemplo, um prazer de fazer o mal. Não é? Você tem outra característica de perfeição do homem, que seria ter fé em Deus e na sua justiça divina. Isto é fundamental que nós tenhamos. Porque se a pessoa não tiver fé em Deus e na sua justiça, está tudo errado. Não está? Como que nós vamos entender o que acontece na nossa sociedade? Os crimes bárbaros e tudo mais. Se não tiver a justiça divina, não existe Deus, é ou não é? A fé no futuro é preciso que tenhamos, principalmente na parte espirituais. A parte espiritual é necessário que nós tenhamos uma fé inabalável. As vicissitudes que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, não são castigos de Deus. É porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. E elas fazem com que nós possamos ultrapassá-las para então nos tornar melhores. Se você fizer o bem esperando recompensa, não adianta nada. O bem tem que ser feito, o bem por si mesmo. E quando você faz o bem e sente feliz de ter feito, este é o bem que você realmente tem que fazer. Agora, quando você faz um favor, não é? Que você caracteriza como bem, esperando que no futuro aquela pessoa possa retribuir o favor, isto não é bem. Isso é uma troca. Pode até ser, diante dos homens, uma coisa certa, correta, mas diante de Deus não tem valor, não é um bem.
Você fez uma troca, não é? Outra característica que é a que o bispo não tinha. O homem de bem respeita todas as pessoas, independente da sua crença, da sua cor, não é? Então, ainda, muitas vezes vemos assim, eu vou ajudar a pessoa, mas aquela pessoa não é espírita, ela é católica ou é evangélica, e a pessoa fica em dúvida se vai ajudar. Olha, você tem que ajudar aquele que está precisando. E não perguntar qual que é a doutrina que ele professa, se ele é branco, se é preto, se é amarelo. Não tem interesse. A ajuda tem que ser de uma forma espontânea, independente do que a pessoa é. A pessoa do bem não guarda ódio nem rancor e nem desejo de vingança. Olha, desejo de vingança é um belo prato para quem quer uma doença. É um belo prato. Quando a gente vê pessoas remoendo sentimentos contra outras pessoas, ficamos tristes. Por quê? Porque ela está elaborando uma doença no seu corpo físico. E mais, ainda vai carregá-lo no seu corpo perispiritual. Aquilo ainda projeta para outra encarnação. Então o desejo de vingança, a exemplo de Jesus, né? Você tem que perdoar tudo aquilo que a pessoa faça com você, porque senão você não pode fazer a oração do Pai Nosso. Pode. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, quando você diz nós, você está se incluindo. Ou você está dizendo assim, me inclui fora dessa, né? Quer dizer, é nós, mas é eles, eu não. Não, você está dizendo, eu também. Assim como eu perdoo, eu peço a Deus para perdoar. Na verdade, Deus não perdoa, né? Porque Deus não se ofende. É a sua mente que tem que se perdoar. Tá certo? Você tem que ser indulgente com as fraquezas alheias. Porque sabe que você também é carecedor de indulgência. Outra questão é sobre os defeitos alheios. Olha, ainda vemos muitas pessoas, não é? Que se alegra quando vê um defeito na pessoa, no outro. E aí conta para todo mundo. E aumenta ainda, né? Como se não bastasse, falar da criatura humana ainda eleva. É 10, vira 50, não é assim? E ela se compraz com isto. Então vejam bem, quando você tiver vontade de falar de uma pessoa, lembre-se de uma escada. Tem uma escada aqui, é a escada para a evolução. A pessoa está subindo na escada e você está falando para ela, você vai cair daí. Você vai cair daí. Aí ela cai mesmo, porque ela desceu um degrau, não é? Ela deu um escorregão qualquer na vida e você fala daquele defeito dela. Quer dizer, o invejoso faz isso. A pessoa sabe. Ela pode até achar que não é invejosa, mas está sendo invejosa. Ao invés dela subir a escada da evolução, ela fica olhando a outra e querendo que a outra caia. A outra escorrega, mas também sobe. Ela escorrega um, depois sobe dois, não é? Então tenhamos bastante tranquilidade quanto a isso. Coloque na vida de vocês. Eu não vou abrir a boca para falar de pessoa alguma. Olha, é um exercício bom. Porque no final do dia você vê que você deixou de falar muita bobagem. Sabe? Muita bobagem. A pessoa de bem também estuda as suas imperfeições. Porque ao invés de você falar do defeito do outro, por que você não vai ver os seus próprios defeitos? Seja egoísta, não é? Então, ao invés de eu ver o defeito no Sebastião, eu vou ver o meu. Ao dele, ele se dane ali, ele vai se virar com o dele. Eu posso até chegar para ele e falar, Sebastião, aquilo, assim, assim, né? Mas o meu, eu tenho que cuidar do meu.
O dele é o dele, não é? A pessoa de bem também não se envaidece com a fortuna e a fama. E realmente o dinheiro é um negócio complicado, não é? E a fama e o dinheiro andam juntas, não é? Então a pessoa que tem fama e tem dinheiro, ou tem uma só das coisas, ela se envaidece. Ela se julga até melhor do que as outras pessoas. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque dinheiro é um negócio complicado. Se você não souber dar a verdadeira importância para o dinheiro, você vai demolir toda a sua vida. Você tem que dar o devido valor para os bens materiais. O devido valor. Por quê? Se você não fizer bem um bom uso desse dinheiro, você vai ter que prestar contas. Porque você não fez bom uso desse dinheiro. Se você usou esse dinheiro para jogatina, por exemplo, não é? E outras coisas mais, não produziu emprego, ficou lá em cima do dinheiro, gastando dinheiro. Isto nos remete à história dos talentos. Aquele mau servo que pegou o talento, enterrou na terra, e quando o seu senhor voltou de viagem, ele devolveu o talento para ele. Essa é a conotação. A pessoa não fez nada com o dinheiro, enterrou o talento. Assim, existem muitas pessoas, achando que o dinheiro, não é, tem que ser gasto e não tem que produzir nada. Os bons espíritos, desculpe, existe um outro item também, que é quando você tem nas suas mãos uma direção de uma empresa, por exemplo, e você tem homens que você comanda. Então, o verdadeiro líder, isto até é fora de Jesus, não é? O verdadeiro líder é aquele que sabe incentivar as criaturas para produzir mais, para se sentirem melhores. Ao passo que tem outras criaturas que dirigem, que são péssimos líderes. Ao invés dele incentivar, ele desanima. Ele fala que o outro é burro, é isto, é aquilo. Então, essas pessoas que estão no comando têm que ter uma posição firme, porém, têm que saber como lidar com cada criatura. E não denegrir e nem rebaixar nenhum dos seus subordinados. A doutrina espírita não criou nada de novo. A doutrina espírita se baseia no cristianismo. Doutrina espírita não existe se não existir o cristianismo. Porque aquela pessoa que queira estudar a doutrina espírita simplesmente, mas não queira seguir Jesus, ele vai ser um intelectual, vai saber tudo de espiritismo, de trás para frente, mas não vale nada. Porque o conhecimento da vida eterna, saber como se processa espírito, perispírito e outras coisas mais, mas não fazer uma reforma moral, não adianta nada. Muito pelo contrário. Vai aí o que Jesus disse. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a criatura estuda o espiritismo, sabe da moral da doutrina, que está embasada na moral cristã, e se ele não faz nada, ele vai ter a consciência com um peso enorme, muito grande. Agora, Kardec nos diz também que é interessante, porque algumas criaturas estão dentro da doutrina espírita, porém, elas não conseguem ir à frente. Até desistem da doutrina espírita e vão para outras doutrinas. O que não é errado, não. É porque, diz Kardec, que lhe falta ainda maturidade do senso moral. É muito interessante isto, por quê?
Maturidade do senso moral significa que a pessoa ainda não tem idade espiritual para entender o espiritismo, para praticar o espiritismo. Porque o espiritismo, ele é filosofia, ele é religião, ele é ciência e ele tem que ser praticado. Nós não podemos encher a cabeça de muita coisa e não fazer nada. O nosso codificador, ele encerra essa parte dizendo que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, o verdadeiro espírita se vê, não é pelo número de vezes que vê o centro espírita, não é pelo número de livros que ele leu, não é pelo número de palestras que ele deu, é pior ainda. É pelo esforço que ele faz em transformar. É a luta consigo mesmo. É isto que é ser espírita. Há muitos anos atrás, eu falei essa bobagem, e porque escutei outras pessoas dizerem. Quando me perguntavam se eu era espírita, eu dizia que estava tentando. Não se tenta nada. Ou é ou não é. Tentar é uma forma covarde de não querer encarar a questão de frente. Não está tentando. Eu sou espírita. Não, ainda não sou espírita. Ou é ou não é. O Kardec colocou bem claro. É o esforço que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que o outro se compraz. Então aquele que ainda faz a maldade e ri, você vê ela rir, não é? Ela se compraz, sente um deleite por ser mal. Essa pessoa ainda está longe de chegar a entender o espiritismo. Está longe. Quando nós iniciamos aqui, eu disse que o objetivo nosso aqui, na frente, é sempre transmitir aquilo que a gente estudou. E nós, aqui, expositores, não sabemos mais e não somos melhores do que ninguém. Porém, nós aprendemos mais. E a nós, a responsabilidade é maior. E o nosso objetivo é tocar nos corações de vocês. E é este o objetivo meu, que eu falei no início, e espero que vocês possam ter sido tocados e que levem para casa essas palavras e que façam um bom uso dela durante toda a semana. Muito obrigado por ter me ouvido.